Na Hollywood dos anos 30, só se vendiam deuses perfeitos. Altos, de ombros largos, galãs com sorrisos brilhantes enlouqueciam as mulheres. E de repente, ele aparece nas telas. Baixo, precisava usar sapatos de plataforma. O lábio superior paralisado por uma cicatriz, a fala arrastada, o rosto lembrando um lençol amassado. Pelas regras do showbiz, ele deveria ter sido um fracasso patético ou um ator de 10º escalão. Mas Humphrey Bogart não apenas sobreviveu. Ele destruiu as carreiras desses galãs de revista, tornando-se o principal macho alfa do século XX. E o mais engraçado, o mundo inteiro o via como um bandido de rua dos becos, sem imaginar que ele era um playboy rico da elite de Nova York. Hoje vamos dissecar a anatomia do mais sombrio carisma da história e descobrir como um homem cheio de defeitos fez o mundo inteiro jogar segundo suas regras. Pelas regras da fábrica de sonhos, esse homem deveria ter permanecido como o eterno vilão secundário. Aquele cara que morre no 10º minuto para o herói principal parecer mais legal. Mas Humphrey Bogart não apenas sobreviveu. Ele destruiu as carreiras dos galãs perfeitos de sua época. Por quê? Porque ele foi o primeiro a parar de vender mentiras glamourosas ao público. Nos próximos minutos, vamos analisar como um homem de olhar pesado se tornou o único antidepressivo para uma geração que viveu a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Veremos como seu rosto errado virou um ícone de estilo e seu cinismo a forma mais elevada de nobreza. Esta não é uma história de sucesso. É uma história sobre como resistir quando o mundo inteiro está indo para o inferno. Ato 1. Rosto como mapa do desastre. O triunfo do homem errado. Para entender a revolução que Humphrey Bogart provocou, é preciso lembrar como era Hollywood nos anos 30. Era uma indústria que vendia perfeição. Dos telões, deuses nos observavam. Robert Taylor com seu perfil esculpido, Clark Gable com seu sorriso atrevido e impecável, Tyrone Power com rosto de anjo. O sistema de estrelas funcionava como uma linha de produção de pessoas perfeitas. Suas peles brilhavam, seus dentes ofuscavam, e sua moral, mesmo quando interpretavam rebeldes, sempre sugeria uma nobreza oculta. O público pagava para ver a melhor versão do ser humano. E então surge Humphrey Bogart. Sua fisiologia não era apenas fora do padrão, era francamente problemática para o cinema falado. Sua característica mais marcante era uma cicatriz sobre o lábio superior. As lendas variam, um estilhaço da Primeira Guerra Mundial ou um golpe de algemas enquanto transportavam um prisioneiro. Mas a realidade era mais prosaica e dramática. Durante o serviço na Marinha ou na infância, as versões divergem, um nervo foi danificado, resultando em paralisia parcial do lábio superior. Isso impedia Bogart de sorrir plenamente, e sua fala adquiriu um síbilo característico. Em qualquer outro universo, isso teria acabado com sua carreira. Produtores odiavam defeitos de fala. Mas Bogart transformou sua imperfeição física em sua principal arma. Com o lábio imóvel, seu rosto sempre expressava uma mistura de ceticismo, desprezo e cansaço. Ele não precisava atuar o cinismo. Seu rosto era uma máscara congelada de desconfiança no mundo. Quando falava, parecia cuspir as palavras entre os dentes, sem gastar energia com gentilezas. Esse defeito criou uma entrega vocal única, um timbre baixo e áspero, que soava não como declamação de ator, mas como a voz de alguém que fumou demais e dormiu de menos. Havia também a questão da altura. Bogart tinha cerca de 1,73 m. Nada gigante para os padrões da época, onde heróis deviam se destacar na multidão. Nas filmagens de Casablanca e outros filmes, ele realmente precisava usar sapatos de plataforma alta ou ficar em caixas para não parecer uma criança ao lado das parceiras. Mas essa compacticidade e pé no chão jogaram contra seus concorrentes galãs. Ao lado de Robert Taylor,
o espectador se sentia inferior. Ao lado de Bogart, o espectador se sentia compreendido. Seu rosto, marcado por rugas precoces, com olheiras e o cigarro eterno no canto da boca, tornou-se um espelho da realidade. No final dos anos 30, quando a América ainda lutava na pobreza da Grande Depressão, as pessoas estavam cansadas dos rapazes doces. Precisavam de alguém que parecesse tão surrado quanto eles. Bogart se tornou o primeiro símbolo sexual que parecia um homem de ressaca. Críticos diziam que seu rosto parecia uma cama desfeita, mas era aí que residia sua força magnética. A beleza de Gable prometia festa. O rosto de Bogart prometia problemas. E para uma geração que lutava diariamente pela sobrevivência, a promessa de problemas era muito mais honesta e atraente do que uma festa falsa. Ele legalizou o cansaço. Mostrou que se podia ser herói sem ser bonito. Mas o mais paradoxal de sua história é de onde esse homem da rua realmente veio. Pois por trás da máscara de gangster calejado pela vida, escondia-se uma biografia que poderia destruir sua credibilidade nas ruas em um segundo, se o público descobrisse a verdade cedo demais. Ato 2. O playboy da Broadway na pele de um assassino. O paradoxo de Humphrey Bogart reside em uma das maiores mistificações da história da cultura pop. Ao assistir seus personagens na tela, o público tinha certeza absoluta. Esse cara cresceu em becos, comendo restos e lutando com ratos por um pedaço de pão. Seu sotaque, suas maneiras, sua habilidade com uma arma, tudo gritava que ele era a própria essência do mundo do crime. A realidade era diametralmente oposta. Humphrey DeForest Bogart era a quintessência da elite. Ele nasceu em uma das famílias mais ricas de Nova York. Seu pai era um cirurgião brilhante, com uma vasta clientela, e sua mãe, uma ilustradora famosa e sufragista, ganhava uma fortuna. O rosto do pequeno Humphrey até estampava potes de comida infantil. Ele era o bebê perfeito dos cartazes publicitários do início do século. Cresceu em um enorme apartamento no Upper West Side. Estudou na prestigiosa Academia Phillips e se preparava para entrar na Universidade de Yale. Foi expulso não por roubar um banco, mas por mau comportamento e notas ruins. Um clássico ato de rebeldia de um garoto rico. Como esse playboy, cujo passado cheirava à esterilidade de consultórios médicos e aos caros perfumes da mãe, se transformou no criminoso mais convincente de Hollywood? A resposta está no fracasso. Nos anos 20, Bogart tentou ser ator de teatro, e foi um desastre. Ele atuava em comédias leves em papéis que chamavam de "Tênis, alguém?". Eram personagens cuja única função era entrar no palco de calças brancas, balançar uma raquete e sorrir bonito. Os críticos o destruíam. Um dos resenhistas escreveu uma frase devastadora. Bogart era tão impecável que parecia que ele ia servir chá para todo o público. Ele era liso demais, entediante demais, sem sal demais. Tudo mudou em 36, quando ele recebeu o papel de Duke Mantey no filme A Floresta Petrificada. Foi o momento da verdade. Bogart, cansado de ser motivo de piada, e o garoto da raquete, precisava interpretar um assassino fugitivo, inspirado no verdadeiro gangster John Dillinger. E aí ocorreu uma inversão genial. Em vez de interpretar o bandido estereotipado, barulhento, gesticulando e gritando palavrões, Bogart encarnou o silêncio absoluto. Ele lembrou de sua contenção aristocrática e a virou do avesso. Seu Duke Mantey quase não se movia em cena. As mãos pendiam entre os joelhos, uma pose de primata ou de alguém acostumado a algemas. Falava baixo, monotonicamente, sem emoção. Era assustador. Não era um vilão teatral, mas um morto que ainda respirava. O público via em seus olhos não raiva, mas vazio. O mesmo que milhões de pessoas sentiam ao perderem seus empregos e esperanças. Mas Hollywood é uma máquina cruel. O sucesso de A Floresta Petrificada se tornou uma prisão dourada para Bogart.
O estúdio Warner Bros. Percebeu. Tinham o vilão perfeito. E os 5 anos seguintes se transformaram em um inferno de monotonia para o ator. Ele foi forçado a interpretar variações de Duke Mantei repetidamente. Entre 36 e 40, ele atuou em quase 30 filmes, e em quase todos eles, ele morria. Ele morria na cadeira elétrica, em tiroteios, em acidentes de carro. Era saco de pancadas para as estrelas principais do estúdio, James Cagney e Edward Robinson. Bogart odiava isso. Ele era um homem educado, culto, que amava xadrez e vela, mas era obrigado a rugir para a câmera e cair morto no final. E é aqui que ocorre a alquimia. A raiva que vemos na tela em seus primeiros filmes não é atuação. É a raiva real, não filtrada, de Humphrey Bogart contra o sistema dos estúdios, contra Jack Warner, contra seu destino. Ele não estava interpretando irritação. Ele estava irritado. O público captava essa emoção genuína subconscientemente. Eles viam um homem encurralado. O garoto rico de Nova York desapareceu. Restou apenas um lobo cansado, que rosna porque o mundo inteiro está contra ele. Foi essa fusão da frustração pessoal do ator com a depressão econômica do país que criou uma ressonância única. Bogart não se tornou apenas um vilão. Ele se tornou o avatar da raiva nacional. Ato 3. A fúria da Grande Depressão. Por que amamos os vilões? Para realmente entender por que a América dos anos 30 transformou o gangster em um ícone, é preciso parar de ver a Grande Depressão apenas como uma crise econômica. Foi uma crise de masculinidade. Uma catástrofe de autoidentidade. Imagine o homem americano médio em 1935. A vida toda ele ouviu o evangelho da prosperidade. Trabalhe duro, seja honesto, vá à igreja, e você se tornará um pai de família rico, feliz e respeitado. E de repente, da noite para o dia, esse contrato social foi despedaçado. Ele trabalhava duro, mas a fábrica fechou. Ele era honesto, mas o banco tomou sua casa por dívidas. Ele ia à igreja, mas seus filhos passavam fome. Milhões de homens se sentiam castrados pelo sistema. Não conseguiam cumprir sua função biológica e social básica, ser o provedor. A culpa se misturava com uma raiva impotente. Eles viam a lei, que deveria protegê-los, protegendo apenas aqueles que os roubaram. E nesse momento, surge na tela Humphrey Bogart. Diferente de outras estrelas da época, Bogart não oferecia escapismo. Fred Astaire dançava de fraque para o público esquecer os problemas. Bogart pegava uma metralhadora Thompson para o público lembrar quem era o culpado. Seus gangsters eram únicos. James Cagney interpretava psicopatas com temperamento irlandês. Era explosão, fogo, loucura. Edward Robinson interpretava Pequeno César, uma caricatura de poder e ganância. Bogart, por outro lado, interpretava algo muito mais assustador e realista. Ele interpretava o ódio de classe frio. Em seus personagens, como em Cul-de-sac ou Anjos de Caras Sujas, não havia prazer na violência. Havia uma inevitabilidade fatal. Bogart mostrava um homem que entendia as regras do jogo. Se o sistema me considera lixo, serei o lixo que queimará sua casa. Ele era o reflexo sombrio do capitalismo. Se no negócio legal o sucesso era dos predadores de terno, Bogart era o predador sem licença. Ele simplesmente eliminava a hipocrisia. Vejamos o filme Cul-de-sac. Seu personagem, Kid Martin, retorna ao bairro pobre onde cresceu. Ele já é um criminoso famoso, tem dinheiro e um terno sob medida. Mas sob esse brilho, uma alma apodrecida. A cena do encontro com a mãe é uma das mais cruéis da história do cinema. O público espera melodrama, espera perdão. Mas a mãe o olha com nojo e diz: "Você não é meu filho." E seu primeiro amor, a garota por quem ele talvez tenha cometido crimes, se transformou em uma prostituta doente. É aqui que Bogart mostrava seu gênio.
Em seu rosto, nesses momentos, não havia histeria. Havia apenas uma lenta e dolorosa consciência de que não havia caminho de volta. Ele se tornava uma figura trágica. O espectador na sala, esmagado por dívidas e desesperança, via em Bogart seu próprio lado sombrio. Bogart legalizou o desejo de vingança contra o mundo. Quando ele matava alguém na tela, era um ato de vingança substituta para cada homem na plateia que gostaria, mas não podia, enfrentar seu chefe, banqueiro ou senhorio. Mas o mais importante era como ele morria. Na era do Código Reis, o vilão tinha que morrer. Normalmente, isso era apresentado como um triunfo da justiça. As mortes dos personagens de Bogart pareciam diferentes. Não era um triunfo da lei, mas a eliminação de uma verdade incômoda. Quando a polícia o fuzilava, os espectadores sentiam não alívio, mas amargura. Bogart provou: em um mundo quebrado, ser criminoso é às vezes a única maneira de manter alguma dignidade e subjetividade. Ele não era o vilão que odiamos. Ele era o mártir do materialismo. Ele morria pelos pecados de uma sociedade que não lhe deixou escolha. Foi esse fundamento, a empatia pelo anjo caído com uma arma, que preparou o terreno para sua próxima transformação. O público já amava sua escuridão. Agora Bogart precisava mostrar que dentro dessa escuridão havia uma luz que não podia ser apagada. Ato 4. O último refúgio e o nascimento da alma, quando o monstro começou a sentir. Em 1941, Humphrey Bogart estava em um beco sem saída profissional. Ele já tinha 41 anos. Para uma estrela de Hollywood daquela época, essa era a idade do crepúsculo, não do amanhecer. Ele ainda era aquele cara que faz bandidos, sempre em segundo plano, atrás de George Raft ou Edward Robinson. E então, o destino lhe trouxe um roteiro que todas as grandes estrelas da Warner Bros. Haviam recusado. O filme se chamava O Último Refúgio. George Raft, a principal estrela do estúdio, jogou o roteiro na mesa com desdém, declarando: "Eu não vou morrer no final." Na hierarquia das estrelas, a morte do personagem significava fraqueza. Mas Bogart, ao ler o texto, viu na morte final não uma derrota, mas uma oportunidade para uma tragédia clássica. Ele literalmente implorou a Jack Warner para lhe dar o papel, enviando um famoso telegrama: "Eu sei que esse papel é meu. Me dê uma chance." E ele estava certo. O papel de Roy Earl foi um divisor de águas não apenas em sua carreira, mas também na psicologia do cinema. Pela primeira vez na história do gênero, um gangster foi mostrado não como um cachorro raivoso, que precisava ser abatido para a segurança pública, mas como um anacronismo trágico. Roy Earl sai da prisão por anistia e descobre que o mundo mudou. O código de honra da velha escola, pelo qual viviam os criminosos da era da lei seca, desapareceu. No lugar dos nobres ladrões, surgiram traidores escorregadios e delatores covardes. Bogart interpreta um homem que percebe que seu tempo passou. Ele é um dinossauro caminhando para a extinção. E é essa sensação de condenação que o transforma não em um vilão, mas em um herói de um drama existencial. A genialidade de Bogart neste filme está em como ele trabalha com o contraste. Os roteiristas, incluindo o grande John Huston, adicionaram ao enredo elementos que antes eram impensáveis para o cinema criminal. O assassino Roy Earl cuida de um cachorrinho chamado Pard. O assassino Roy Earl encontra uma garota manca, Velma, e paga por sua cirurgia cara, sem exigir nada em troca, apenas porque quer vê-la saudável. Na interpretação de qualquer outro ator, isso pareceria uma falsidade sentimental. Mas Bogart interpreta essas cenas com o mesmo rosto de pedra com que rouba cofres. Ele não faz carinho. Ele ajuda a garota e o cachorro com uma determinação sombria, como se fosse seu último dever perante o universo. Isso criou um efeito incrível. O público viu que, sob a pele grossa de um cínico,
batia um coração enorme e ferido. Especialmente significativo é seu rompimento com Velma. Após a operação, saudável e bonita, ela rejeita o criminoso envelhecido em favor de um jovem e vazio bonitão. A reação de Bogart nesta cena é uma aula de minimalismo de atuação. Ele não faz escândalos, não ameaça. Em seus olhos, vemos a catástrofe silenciosa de um homem que mais uma vez se convenceu. Neste mundo, não há lugar para a bondade, mesmo que você tente comprá-la. O final do filme eleva essa imagem ao absoluto. Roy Earl não morre em uma vala suja, como os heróis dos anos 30. Ele foge para as montanhas, para o último refúgio. Ele sobe às alturas, mais perto do céu. O confronto final com a polícia se transforma em uma batalha épica de um solitário contra o mundo inteiro. Quando o atirador finalmente o acerta e o corpo de Bogart rola pela encosta, apenas o fiel cachorro e sua parceira Mary, interpretada por Ida Lupino, correm até ele. É ela quem pronuncia a epitáfio-chave. Quando o policial pergunta: "O que significa ele se foi?", no jargão, fugiu da prisão ou morreu, ela responde: "Significa que ele está livre." Nesse momento, nasceu o Bogart que conhecemos como ícone. O público não chorava pelo criminoso. O público chorava pelo homem que era íntegro demais para este mundo mentiroso. O Último Refúgio provou que Humphrey Bogart era capaz de carregar não apenas uma arma, mas todo o peso da tragédia humana. Ele deixou de ser uma caricatura. Ele se tornou a alma. Este filme se tornou uma ponte. Preparou o público para o fato de que um homem com rosto de assassino poderia ser o personagem mais nobre da história. Restava apenas um passo para a imortalidade definitiva. A criação de um herói que não seria mais um criminoso, mas também não se tornaria um policial. Ato 5. Sam Spade e o Código do Solitário. A invenção do noir. Em 1941, poucos meses após o lançamento de O Último Refúgio, Humphrey Bogart dá um passo que altera para sempre o DNA do personagem masculino no cinema mundial. Ele estrela a estreia na direção de seu amigo John Huston, o Falcão Maltês. Se o papel de Roy Earl foi uma despedida da era dos gangsters, o papel do detetive particular Sam Spade marcou o nascimento de um novo universo, o noir. Até então, o detetive no cinema era ou um intelectual excêntrico, como Sherlock Holmes, resolvendo enigmas por esporte, ou um trapalhão cômico. Bogart trouxe algo radicalmente diferente. Ele mostrou um profissional para quem o crime não é um mistério, mas um habitat. Sam Spade não usa luvas para não sujar as mãos. Ele vive na sujeira, respira a sujeira, mas, e isso é crucial, a sujeira não gruda nele. Sam Spade é a personificação do cinismo absoluto, que serve como a única forma de proteção em um mundo onde todos mentem. Note como Bogart interpreta esse papel. Ele sorri muito mais do que em seus filmes de gangster. Mas é um sorriso predatório. É um riso de lobo que ele exibe para a polícia, bandidos e mulheres fatais. É como se ele dissesse: "Eu sei que todos vocês são trapaceiros, e isso me diverte." A inovação filosófica-chave que Bogart trouxe com esse personagem é a concepção do código pessoal. No mundo de O Falcão Maltês e no mundo da Segunda Guerra Mundial que se iniciava, as instituições oficiais de poder estão mortas. A polícia é corrupta ou incompetente. A lei é uma ficção. Deus não existe nesse mundo. Em que se apoiar quando as bases externas desmoronam? Apenas no estatuto interno. A culminação dessa filosofia ocorre na cena final, uma das cenas de amor mais cruéis e honestas da história do cinema. Sam Spade descobre que a assassina de seu parceiro Miles Archer é Bridget O'Shaughnessy, a mulher que ele ama, ou pelo menos deseja intensamente, e que ele protegeu durante todo o filme. Ele tem uma escolha:
Eles podem fugir juntos, pegar o dinheiro e viver felizes. A polícia não sabe a verdade. Ninguém, além deles dois, saberá. Qualquer herói de melodrama escolheria o amor. Qualquer anti-herói escolheria o dinheiro. Bogart escolhe entregá-la à polícia. Por quê? Não por respeito à lei. E certamente não por amor ao parceiro assassinado. No início do filme, vemos que Spade desprezava Archer e até dormia com a esposa dele. Ele a entrega por higiene profissional. Ele faz um monólogo que se tornou uma oração do estoicismo. Quando matam seu parceiro, você tem que fazer algo a respeito. Não importa se você o amava ou não. Você tem que pegar quem fez isso. Caso contrário, você é um detetive ruim. E se você é um detetive ruim, você não é ninguém. Isso foi um choque para o público. Bogart mostrou que princípios são mais importantes que sentimentos. Em um mundo caótico, você não pode se dar ao luxo de emoções se elas contradizem seu código de sobrevivência. Eu não vou deixar você me fazer de bobo. Ele lança a bela mulher que é levada algemada. Ele fica sozinho, em uma sala vazia, sem mulher e sem dinheiro, mas com sua dignidade intacta. É aqui que se forma o arquétipo de Humphrey Bogart, que se tornará canônico. O solitário de capa e chapéu, fumando à sombra das persianas. Ele não salva o mundo, porque o mundo não merece ser salvo. Ele apenas faz seu trabalho para não se tornar um animal. O toque final é o próprio Falcão Maltês. A estatueta, pela qual as pessoas mataram, mentiram e traíram, revela-se uma falsificação, um pedaço de chumbo. É uma metáfora genial de toda a vaidade humana. Quando o vilão gordo, Gutman, percebe que o tesouro não existe, ele fica arrasado. E o que faz Bogart? Ele ri. Ele é o único que entende o absurdo dessa corrida. Quando o policial pergunta a ele o que é aquela ave, Bogart improvisa, citando Shakespeare. Aquilo de que são feitos os sonhos. Nessa frase está toda a amargura de uma geração. Perseguimos sonhos que se desfazem em pó, mas continuamos, porque parar é como morrer. Sam Spade provou que Bogart pode ser um herói intelectual. Ele vence não com os punhos, mas com a mente e a rapidez de reação. Agora ele estava pronto para seu papel principal. O papel que exigiria dele unir o cinismo de Spade, a dor de Roy Earle e uma nobreza que o mundo ainda não tinha visto. Ele estava pronto para ir a Casablanca. Ato 6. Casablanca como manual de estoicismo geopolítico. Se Sam Spade foi um ensaio, Rick Blaine foi o triunfo absoluto. O filme Casablanca, lançado em 42, transformou Humphrey Bogart de estrela em uma divindade social. Mas não porque era uma grande história de amor, e sim porque era uma grande história de renúncia. Para entender a força tectônica desse personagem, é preciso lembrar o momento histórico. A América tinha acabado de entrar na Segunda Guerra Mundial após Pearl Harbor. A nação estava desorientada. As pessoas não queriam lutar em um continente distante. Queriam ficar seguras em seu confortável isolacionismo. E então, na tela, surge Rick Blaine, o espelho perfeito da alma americana daquela época. O dono do café do Rick não é apenas um empresário. É um homem que construiu ao seu redor uma fortaleza de cinismo. Sua frase de efeito na primeira metade do filme. Eu não coloco meu pescoço por ninguém. I stick my neck out for nobody. É o mantra de alguém que se queimou demais com seus ideais. Descobrimos que no passado ele transportou armas para a Etiópia e lutou contra os fascistas na Espanha, mas perdeu. E essa derrota quebrou sua fé de que uma pessoa pode fazer a diferença. Bogart interpreta Rick como um homem em estado de congelamento emocional profundo. Ele criou seu pequeno mundo, onde é rei, juiz e Deus, e onde os projéteis da Grande Guerra não chegam. Ele bebe, joga xadrez consigo mesmo e se proíbe de sentir. E é aqui que reside o segredo da magia de Bogart. O espectador vê que esse cinismo é apenas uma armadura. Como disse o capitão Renault,
Sob essa casca de cínico, há um sentimentalista. Bogart interpreta essa dualidade apenas com os olhos. Quando ele ouve a música As Time Goes By, seu rosto, geralmente impenetrável, se contorce por uma fração de segundo com uma dor tão intensa que o espectador sente fisicamente. Entendemos. Ele não é insensível. Ele sente demais, e é por isso que precisa se esconder. O ponto de virada do filme e da evolução do herói é a famosa cena do duelo de hinos. Oficiais alemães começam a cantar Guarda do Reno. Os frequentadores do café estão abatidos. A orquestra permanece em silêncio, temendo a reação dos nazistas. Todos olham para Rick. Nesse momento, Bogart faz um leve aceno de cabeça para o líder da orquestra. Esse aceno é um dos gestos mais importantes da história do cinema. Com esse micromovimento, ele encerra sua neutralidade. Ele permite que toquem a Marselhesa. Ele escolhe um lado. Foi um sinal poderoso para o público americano. O tempo de ficar de fora acabou. É hora de entrar na briga, mesmo que as chances não estejam a seu favor. Mas a verdadeira grandeza de Bogart se revela no final. As regras melodramáticas de Hollywood ditavam uma lei simples. O herói deve ficar com a garota. O amor vence tudo. O público esperava que Rick e Ilsa, Ingrid Bergman, voassem juntos rumo ao pôr do sol. Bogart destrói essas expectativas com a realidade. Ele faz um ato que contraria o egoísmo de um apaixonado, mas que está de acordo com o código do guerreiro. Ele coloca a mulher amada no avião com seu marido, o líder da resistência, porque entende, o dever dela para com o mundo é mais importante que a pequena felicidade deles. Seu monólogo de despedida é o ápice do estoicismo. Os problemas de 3 pequenas pessoas não valem um ovo podre neste mundo louco. Ele não desvaloriza o amor deles. Pelo contrário, ele o eleva ao status de santidade, que deve ser sacrificado por um propósito maior. A frase "sempre teremos Paris" não é apenas nostalgia. É uma fórmula de sobrevivência. A realidade lhes tirou o futuro, mas não pode lhes tirar o passado. Paris é aquele espaço ideal na memória, onde sempre serão jovens, apaixonados e felizes, e onde a guerra não pode alcançar. Bogart mostrou que a forma mais elevada de amor é deixar ir. A forma mais elevada de coragem é sacrificar seu coração pelo bem comum. Ele ficou na pista de decolagem na neblina, sozinho, sem a mulher, novamente em perigo, mas encontrando um sentido. Esse final transformou Bogart em uma bússola moral para a nação. Ele disse ao público: vai doer para todos. Não haverá um final feliz no sentido tradicional. Mas se você fizer a coisa certa, poderá viver em paz consigo mesmo. Foi uma lição de amadurecimento para todo um país. E, ironicamente, foi justamente durante as filmagens do próximo filme que esse homem, que renunciou ao amor na tela, encontrou o amor que transformaria sua vida real. Ato 7. Química de sobrevivência. Bacall e A Beira do Abismo. Em 1944, Humphrey Bogart era o rei das bilheteiras, mas na vida real era um homem profundamente infeliz. Seu terceiro casamento com a atriz Mayo Method era um campo de batalha lendário. Eles eram conhecidos como os Bogarts briguentos. Mayo bebia tanto quanto Humphrey, tinha ciúmes até da própria sombra, jogava cinzeiros nele e até o esfaqueou uma vez. Bogart vivia em constante expectativa de um golpe pelas costas dentro de sua própria casa. Ele estava acostumado a ser um solitário, não só nas telas, mas também em sua alma. Aceitara que a felicidade não era para ele. Então, no set de A Beira do Abismo, entra uma modelo de 19 anos chamada Betty Persky, que o mundo conheceria como Lauren Bacall. A diferença de idade era de 25 anos. Ele, um ícone de 44 anos, cansado, encharcado de álcool e cinismo. Ela, uma estreante cujos joelhos tremiam de medo. Pela lógica, isso deveria ser um clássico caso de desajuste.
uma estrela envelhecendo e uma jovem estrela em ascensão. Mas algo aconteceu que reescreveu completamente as regras do romance no cinema. O diretor Howard Hawks tinha uma tarefa ambiciosa. Ele disse a Bogart: "Vou encontrar uma garota que seja você, só que no feminino." Hawks queria criar uma heroína que não desmaiasse, não precisasse de proteção e não fizesse sermões. Ele procurava um falcão em forma feminina. Foi exatamente isso que o público viu nos primeiros minutos da cena deles juntos. Lauren Bacall não interpretava a donzela em perigo. Ela era um predador observando outro predador. Para esconder o tremor de nervosismo, Bacall inventou um gesto que se tornou icônico. Ela pressionou o queixo contra o peito e olhou para Bogart de baixo para cima, levantando seus enormes olhos. Esse olhar tornou-se um símbolo não de submissão, mas de desafio. Dizia: "Você acha que é durão? Tente lidar comigo." A química entre eles era tão palpável que derretia a película. Não é uma metáfora. O diretor Hawks, vendo o que estava acontecendo entre os atores na realidade, começou a reescrever o roteiro durante as filmagens. Ele deslocou o foco da linha de aventura, a luta contra os vichistas na Martinica, para o desenvolvimento do relacionamento entre Harry Morgan, Bogart, e Marie Slim Browning, Bacall. Os espectadores nos cinemas não assistiam a uma atuação. Eles assistiam a um documentário sobre o enamoramento de duas grandes personalidades. O ponto central dessa revolução foi a famosa cena com a frase: "Você sabe assobiar, Steve? Você só junta os lábios e sopra." Vamos analisar esse momento. No puritano Hollywood dos anos 40, preso pela censura, não se podia falar de sexo abertamente. Mas essa cena foi, possivelmente, a mais erótica da história do cinema em preto e branco. No entanto, não era apenas sobre subtexto sexual. Era um manifesto de um novo tipo de parceria. A heroína de Bacall oferece a Bogart um acordo único. Ela diz a ele: "Não vou exigir palavras de amor, flores ou promessas. Sou tão independente quanto você. Se precisar de mim, apenas assobie. Eu virei. Se não, eu irei embora." Era uma posição de força. Pela primeira vez, Bogart encontrou na tela uma mulher que não precisava ser salva. Uma mulher que entendia seu silêncio. Para Bogart, isso foi uma revelação. Ele, acostumado às histerias de Maio Method, de repente encontrou ao seu lado uma mulher que tinha uma mente masculina, nervos de aço e um senso de humor irônico, mas que era deslumbrantemente feminina. Ela o chamava de Steve, nome do personagem. Ele a chamava de Slim, magrela. Esses apelidos migraram para a vida real. A Beira do Abismo não é apenas um noir. É um manual de sobrevivência para um casal em um mundo cruel. Bacall mostrou que a mulher ideal para o herói estoico não é aquela que espera na janela, mas aquela que pode passar munição e acender um cigarro sem fazer perguntas desnecessárias. Esse duo mudou a percepção do público sobre Bogart. Se antes ele era um lobo solitário uivando para a lua, agora ele se tornou parte de um casal poderoso. Ele parecia mais jovem, mais enérgico. O amor de Bacall não suavizou sua imagem na tela, mas deu-lhe uma nova profundidade. Agora ele tinha por quem viver, e não apenas pelo que morrer. Seu casamento real, realizado logo após as filmagens, foi a prova de que um final feliz é possível mesmo para os cínicos mais endurecidos. Mas não foi um final de conto de fadas. Foi o começo de uma vida adulta, onde Bogart finalmente encontrou um lar. No entanto, como um verdadeiro herói no ar, ele não podia simplesmente descansar. À frente, o aguardava uma batalha onde teria que arriscar tudo o que conquistou por princípios nos quais acreditava. Ato 8. Posição civil. Bogart contra a caça às bruxas. Em 1947, a América mergulhou em uma paranoia mais assustadora que qualquer roteiro no ar. A Guerra Fria começou, trazendo consigo a ameaça vermelha.
Washington procurava espiões embaixo de cada cama, e o alvo principal se tornou Hollywood, o megafone de ideias que influenciava milhões. A Comissão de Atividades Anti-Americanas começou a convocar roteiristas, diretores e atores para interrogatórios. A pergunta era sempre a mesma: você é ou já foi membro do Partido Comunista? Não era um processo judicial, era uma inquisição. As pessoas eram forçadas a entregar amigos, carreiras eram destruídas e nomes eram colocados em listas negras por qualquer suspeita. Nesse momento, Hollywood ficou paralisada de medo. Os chefões dos estúdios, incluindo Jack Warner, tremiam por seus lucros e estavam prontos para sacrificar qualquer um à comissão. As estrelas permaneciam em silêncio, temendo perder contratos. O medo era pegajoso e onipresente. E então, Humphrey Bogart se levantou com toda a sua altura. Sua reação ao que acontecia não foi ditada por preferências políticas. Bogart era um democrata liberal, à moda de Roosevelt, mas nunca foi comunista, mas por seu próprio código de honra. Ele odiava bullying. Odiava quando o forte humilhava o fraco. E odiava ainda mais quando alguém lhe dizia o que pensar. Para ele, as ações da comissão eram uma violação direta da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão. Bogart não escreveu cartas furiosas de sua mansão segura. Ele organizou resistência. Junto com John Huston e o roteirista Philip Dunn, criou o Comitê para a Defesa da Primeira Emenda. Em sua sala de estar, reuniram-se as pessoas mais influentes da indústria, incluindo Lauren Bacall, Gene Kelly e Danny Kaye. Bogart usou seu capital de estrela como um ariete. Organizou o famoso Voo para Washington. Um avião fretado, cheio de ícones de Hollywood, foi à capital para assistir às audiências e, com sua presença, protestar contra os métodos da comissão. Imagine a cena. Humphrey Bogart, ícone de estilo e masculinidade, em seu famoso sobretudo, descendo do avião em Washington, liderando um pelotão de estrelas. Os jornalistas enlouqueceram. Foi um momento em que a realidade superou o cinema. O personagem que sempre dizia: "Eu não coloco meu pescoço por ninguém", colocou-o sob o machado mais afiado do país. Em sua declaração, Bogart disse: "Sou americano e pretendo continuar sendo, mas não vou deixar ninguém me dizer o que isso significa." Ele defendia o direito das pessoas de terem qualquer opinião, mesmo que errada, sem temer a prisão. No entanto, a realidade, como nos filmes de Bogart, foi mais dura do que o esperado. A viagem se tornou um desastre de relações públicas. A comissão e a imprensa de direita viraram a situação, retratando Bogart e seus amigos como idiotas úteis, usados pelos comunistas. Acusaram-nos de falta de patriotismo. A pressão dos estúdios se tornou insuportável. Jack Warner deu um ultimato: ou Bogart renunciava publicamente à sua atividade, ou sua carreira e os lucros do estúdio seriam destruídos. O público começou a boicotar seus filmes. Bogart foi forçado a recuar. Ele publicou um artigo intitulado "Eu não sou comunista", no qual admitiu ter sido ingênuo e enganado. Muitos críticos modernos veem isso como fraqueza, mas olhando mais a fundo, isso adiciona um realismo trágico à sua imagem. Ele não era um super-herói que podia derrotar o sistema com um estalar de dedos. Era um homem com hipoteca, família e responsabilidades. O fato de ele ter se rebelado quando todos os outros estavam calados fala mais sobre sua coragem do que qualquer façanha fictícia. Ele arriscou tudo. Perdeu a batalha contra a máquina política, mas ganhou a guerra pelo respeito. Esse episódio mostrou que a honestidade de Bogart na tela não era uma máscara. Ele realmente acreditava que a liberdade individual era mais importante que a pressão do Estado. E mesmo seu pedido de desculpas forçado parecia mais uma amarga ironia de Sam Spade, que entende: nesta cidade não se pode permanecer limpo, mas pode-se tentar não ser um canalha. Ele saiu dessa história machucado,
mas não quebrado. E essa nova sabedoria ainda mais sombria e a decepção com as pessoas, ele colocou em seu próximo grande filme, uma obra que se tornou a mais cruel desconstrução de seu próprio mito. Ato 9. No Recanto Secreto. A desconstrução da toxicidade. Em 1950, Humphrey Bogart poderia muito bem descansar sobre seus louros. Já era um monumento vivo, um homem-marca, cujo olhar vendia milhões de ingressos. Qualquer outro ator em seu lugar continuaria explorando a imagem do cínico nobre até a velhice. Mas Bogart fez o impensável. Ele pegou essa mesma imagem, do cara durão, amado pelas mulheres e temido pelos inimigos, e a destruiu sem piedade. O filme de Nicholas Ray, No Recanto Secreto, In a Lonely Place, é talvez o trabalho mais ousado e assustador da carreira de Bogart. Não é um detetive, embora haja um assassinato. É um horror psicológico disfarçado de noir. E o monstro desse horror é o próprio Humphrey Bogart. Ele interpreta o roteirista de Hollywood, Dixon Steele. À primeira vista, um personagem clássico de Bogart. Bebe uísque, é sarcástico com os produtores, despreza a falsidade da indústria cinematográfica e veste um sobretudo estiloso. Mas logo o público percebe que há algo errado com esse cara. Seu cinismo não é uma armadura, como o de Rick Blaine. Seu cinismo é um ácido que corrói tudo ao redor. Neste filme, Bogart explora o lado sombrio da masculinidade. Ele mostra que o durão e a frieza emocional, que tanto admirávamos em Relíquia Macabra, na vida real transformam um homem em uma bomba relógio. Dixon Steele é um homem que não sabe lidar com a raiva. Sua fúria explode instantaneamente. Ele agride um motorista no estacionamento, humilha amigos, emana uma ameaça constante. A principal intriga do filme gira em torno de uma pergunta assustadora. Dixon Steele matou a atendente do guarda-roupa que ele viu por último? Em qualquer outro filme com Bogart, o público diria: claro que não! É o Bogart, ele é um cara legal. Mas aqui, o ator atua de forma tão assustadoramente convincente que começamos a duvidar. Nos pegamos pensando: sim, ele poderia ter feito isso. Há escuridão suficiente nele para um assassinato. Bogart vira seu próprio carisma do avesso. Se antes sua agressão era direcionada aos vilões, agora é direcionada aos mais próximos. Especialmente notável é a linha amorosa com a vizinha Laurel Gray, interpretada por Gloria Grahame. É a versão anti dos relacionamentos de Uma Aventura na Martinica. Laurel inicialmente se apaixona por sua força e independência, mas gradualmente começa a temê-lo. A culminação ocorre na cena em que Dixon, em um ataque de paranoia e ciúmes, quase estrangula a mulher amada. Nesse momento, vemos o rosto de Bogart em close. Não é o rosto de um herói, é o rosto de um louco. Em seus olhos, não há nada de humano, apenas uma sede cega de controle. Isso foi um choque para o público dos anos 50. Seu ídolo, seu defensor, mostrou que por trás da firmeza masculina pode se esconder violência e psicopatia. O filme termina com o final feliz mais depressivo da história. A polícia liga e informa que o verdadeiro assassino foi encontrado. Dixon Steele é inocente. Ele não cometeu o crime, mas isso já não importa. Porque 5 minutos antes da ligação, ele, em um acesso de raiva, destruiu o relacionamento com Laurel. Ela olha para ele com horror e diz: "Eu vivi com um maníaco." A ligação telefônica o absolve perante a lei, mas não perante as pessoas. Ele está fisicamente livre, mas moralmente destruído. O quadro final, onde Bogart observa a mulher indo embora, é a sentença de toda a sua filosofia de solitário. Ele permanece em seu recanto secreto, em sua isolação, mas agora não é a solidão orgulhosa de Sam Spade, mas o inferno de um homem incapaz de intimidade. As famosas linhas que seu personagem escreve no roteiro tornam-se a epígrafe de seu amor. Eu nasci quando ela me beijou.
Eu morri quando ela me deixou. Eu vivi algumas semanas enquanto ela me amava. Com este filme, Bogart realizou um ato de autoimolação artística. Ele confessou ao público: olhem, aquele cara que vocês querem ser está profundamente doente. Ele destruiu seu mito, mostrando o preço que se paga por rejeitar os sentimentos. Foi um passo incrivelmente corajoso, que provou que Bogart não tinha medo de parecer repulsivo, se isso fosse necessário para a verdade do personagem. E como se isso não bastasse, em seu próximo grande papel, ele decidiu abrir mão não apenas do charme, mas também da sanidade, mergulhando no abismo da febre do ouro. Ato 10. O Tesouro de Sierra Madre. Anatomia da Paranoia. 100 no Silêncio da Noite. Humphrey Bogart nos mostrou o lado sombrio do amor, no clássico de John Huston, O Tesouro de Sierra Madre, 1948. Ele foi ainda mais radical. Ele revelou como é uma alma que perdeu seu alicerce. Estamos acostumados a ver Bogart como um homem forte. Mesmo quando interpretava vilões, havia uma firmeza neles. Mesmo quando sofria, havia dignidade. Mas o papel de Fred é a completa aniquilação do conceito de heroísmo. É a prova de que Bogart não era apenas uma estrela que sempre interpretava a si mesmo, mas o maior ator de caráter de seu tempo, preso no corpo de um ídolo. A trama do filme é simples. 3 vagabundos americanos vão às montanhas do México em busca de ouro. Mas o filme não é sobre ouro. É sobre como rapidamente um homem civilizado se transforma em animal, quando o medo do castigo desaparece e a tentação surge. Bogart interpreta Fred C. Dobbs, um mendigo insignificante que pede moedas aos turistas em Tampico. No início, ele desperta pena. Parece-nos aquele homem comum que é vítima das circunstâncias. Mas assim que a expedição encontra a primeira veia, começa uma metamorfose que gela o sangue nas veias. Pela primeira vez na carreira, Bogart interpreta um personagem sem código. Lembrem-se de Sam Spade ou Rick Blaine. Eles são cínicos, mas têm regras internas que nunca quebram. Dobbs não tem regras. Seu cinismo não é uma defesa contra o mundo, mas pura ganância e covardia. Bogart mostra magistralmente como a paranoia toma conta da mente de seu personagem, como um vírus. Isso se manifesta na fisiologia. Bogart não teve medo de parecer repulsivo. Ele dispensou sua peruca característica. Na vida real, ele estava começando a ficar careca. Ele permitiu que os maquiadores deixassem seu rosto sujo, suado e oleoso. Não era aquela barba por fazer nobre que estava na moda. Era a sujeira de alguém que parou de se lavar, com medo de se afastar dos sacos de ouro por um minuto. As cenas ao redor da fogueira são o ápice da atuação. Os olhos de Bogart se movem inquietos. Ele está sempre olhando ao redor. Começa a falar sozinho. Suspeita que seus parceiros, que aliás são honestos com ele, estão tramando contra ele. Ele se transforma em Gollum meio século antes de O Senhor dos Anéis. O espectador vê a inteligência em seus olhos se apagar, dando lugar aos instintos animais. O mais assustador nesse papel é o quanto ele é reconhecível. Dobbs não é um vilão caricatural. É um cidadão comum que se achava um cara legal, até ter a chance de ficar rico. Bogart nos diz: olhe no espelho, tire a polícia, tire as leis, dê a você uma pilha de ouro no meio do deserto, e em uma semana você se tornará eu. O clímax da queda é a cena em que Dobbs tenta matar seu melhor amigo. Ele não faz isso num acesso de paixão. Faz isso com uma racionalização patética e trêmula. Convence-se de que tem esse direito. A morte de Fred C. Dobbs é a antítese de todas as mortes anteriores de Bogart. Ele não morre em um tiroteio com a polícia como um gangster, mantendo o orgulho. Ele não se sacrifica por uma causa nobre. Ele é morto por bandidos locais por causa de botas e pele de burro. Eles cortam sua cabeça com um facão. Isso fica fora da tela, mas é sugerido.
E o ouro, pelo qual ele perdeu sua humanidade, é despejado na poeira, pensando que é apenas areia. A cena final, com o ouro sendo levado pelo vento de volta para as montanhas e o riso histérico dos parceiros sobreviventes, é uma sentença contra o materialismo. Mas é a atuação de Bogart que torna esse final tão poderoso. Não vimos apenas a morte de um personagem, vimos a desintegração de uma personalidade. Após a estreia, os críticos escreveram que era o papel mais ousado já interpretado por uma estrela de Hollywood. Jack Warner estava furioso. O público não quer ver seu querido sendo morto como um cachorro. Mas Bogart sabia o que estava fazendo. Ele entendia que para preservar a lenda, era preciso matar o clichê. Ele mostrou que a verdadeira coragem de um ator é não ter medo de perder a simpatia do público pela verdade do personagem. Esse filme se tornou o auge de seu talento profissional. Agora, provando a todos que podia interpretar de tudo, de herói romântico a paranoico insano, Bogart podia se dar ao luxo de relaxar. Ele começou a construir seu próprio mundo fora do set, um mundo onde ele era o único governante, o mundo da Rat Pack. Ato 11. Legado, o fundador do Rat Pack. Quando alguém hoje escuta o termo Rat Pack, a turma do Rat, a imagem que vem à mente é a de Frank Sinatra de smoking, estalando os dedos no palco de Las Vegas, cercado por Dean Martin e Sammy Davis Jr. É a imagem glamourosa dos anos 60. Brilho, cassinos, dinheiro fácil e o charme mafioso. Mas a realidade, como sempre na história de Humphrey Bogart, é muito mais profunda e sombria. A verdadeira turma do Rat não nasceu em Vegas, mas na sala de estar de Bogart. E seu ideólogo, rei e mentor espiritual, era ele, não Sinatra. Frank, nessa hierarquia, era apenas um aluno talentoso que, mais tarde, após a morte do mentor, transformou o clube filosófico elitista em um show comercial. Para entender o Bogart dos últimos anos, é preciso compreender a natureza desse grupo. A turma original, Holmby Hills Rat Pack, surgiu no início dos anos 50 como uma reação à esterilidade e hipocrisia da sociedade hollywoodiana. Hollywood daquela época estava cheia de quadrados, produtores que temiam sua própria sombra, atores que só falavam frases decoradas por agentes de relações públicas e políticos em busca de escândalos. Bogart fez de sua casa uma fortaleza, onde a entrada desses tipos era estritamente proibida. A lenda diz que o nome nasceu após uma louca viagem a Las Vegas, quando Lauren Bacall, ao ver seus amigos de ressaca, amassados e por fazer, Bogart, Sinatra e outros, soltou a frase: "Vocês parecem uma maldita turma de ratos." Em vez de se ofenderem, eles aceitaram o título com entusiasmo. Ser um rato significava ser autêntico. Ser sujo, mas honesto, ao contrário dos limpinhos, mas hipócritas, do lado de fora. A filosofia da turma, sob a liderança de Bogart, baseava-se no princípio do não conformismo através do hedonismo. Eles tinham seu próprio estatuto, seus títulos. Bogart era o diretor de relações públicas, Bacall, a mãe do covil, Sinatra, o mestre. O principal objetivo era lutar contra o tédio e a complacência do establishment. É aqui que se cristaliza a famosa filosofia de beber de Bogart. Ele era frequentemente acusado de alcoolismo, mas para ele, o álcool não era uma fuga da realidade, mas uma forma de ajustar a ótica. Ele cunhou uma frase famosa que explica tudo. O mundo está 3 doses atrás de nós. Se você não pode alcançá-las, teremos que desacelerar. Nessa frase está a chave para a sua visão de mundo. Bogart era rápido demais, inteligente demais e perspicaz demais para a conversa fiada comum. O mundo sóbrio parecia-lhe insuportavelmente lento e falso. Para ele e sua turma, o álcool era um soro da verdade. Bogart não confiava em pessoas que não bebiam. Ele acreditava que os abstêmios tinham algo a esconder,
que temiam perder o controle e mostrar sua verdadeira natureza. Não confio em quem não bebe, dizia ele, porque tem medo de ser honesto consigo mesmo. As relações entre Bogart e Sinatra nesse período merecem atenção especial. Sinatra idolatrava Bogart. Ele copiava seus modos, seu estilo de vestir, seu desprezo por autoridades. Mas havia uma diferença crucial. A rebeldia de Bogart era intelectual, uma rebeldia de um aristocrata do espírito contra a mediocridade. A rebeldia de Sinatra era a de um delinquente das ruas. Bogart ensinou ao jovem cantor a regra principal: viva de modo que não sinta vergonha de si mesmo, não dos jornais. Ele mostrava como manter a dignidade mesmo em meio ao caos total. Na casa dos Bogart, reinava a atmosfera de um salão intelectual, onde entre coquetéis se discutia política, literatura e o sentido da vida. Era o último bastião do velho e inteligente Hollywood. Quando Bogart morreu, Sinatra assumiu a marca. Mas ele mudou a essência. A Turma do Hatch, versão 2, tornou-se sobre festas, garotas e máfia. Perdeu-se aquele desespero existencial que Bogart trazia. A turma original era uma irmandade de solitários que se encontraram em um mundo frio. A versão de Sinatra tornou-se apenas um grupo de caras legais desfrutando do poder. Bogart deixou mais do que filmes. Ele deixou um estilo de vida. Mostrou que é possível ser uma estrela de primeira grandeza e mandar às favas as regras do jogo. É possível envelhecer, ficar careca, beber uísque e ainda assim ser o homem mais elegante da sala, simplesmente porque você é o único que não tenta agradar a ninguém. Mas até os reis morrem. E a forma como Bogart encontrou seu fim tornou-se seu último e talvez maior papel. Foi um ato de coragem que impressionou até aqueles que o odiaram em vida. Como morrem os reis? Em 1956, Humphrey Bogart enfrentou um inimigo que não podia ser enganado como a polícia em um noir, ou abatido como um bandido em um faroeste. Esse inimigo estava dentro dele. Décadas de fumo contínuo de cigarros Chesterfield e litros de uísque cobraram seu preço. O diagnóstico soou como uma sentença: câncer de esôfago. Para qualquer outra pessoa, isso seria o fim da história. Para Bogart, foi o início de sua maior, embora não filmada, performance. A forma como viveu o último ano de sua vida transformou-o de um simples ator em um padrão moral. Ele mostrou ao mundo que estilo não é como você usa um chapéu. Estilo é como você encara a morte. Bogart recusou-se a ser uma vítima. Proibiu categoricamente que o lamentassem. Para ele, a piedade era uma humilhação. Quando passou por uma cirurgia brutal para remover o esôfago, linfonodos e uma costela, seu corpo começou a se deteriorar rapidamente. O homem que na tela simbolizava a ameaça física murchava diante dos olhos. No fim da vida, pesava cerca de 36 quilos. Parecia um esqueleto coberto de pele. Mas seu espírito permanecia assustadoramente intacto. Ele recusou-se a ficar na cama e gemer. Transformou seu morrer em um ritual social. Todos os dias, exatamente às 5 da tarde, em sua casa em Holmby Hills, começava a hora feliz, happy hour. Como Bogart estava fraco demais para andar, ele era colocado em uma cadeira de rodas e descido do segundo andar para o primeiro por um elevador de cozinha adaptado, dumbwaiter. Imagine essa cena. As portas do elevador se abrem e Bogart surge. Vestido com seu smoking favorito, ou hobby, impecavelmente barbeado, enquanto ainda conseguia se barbear sozinho, com um inseparável cigarro na mão e um copo de martini. Ele sabia que estava morrendo. Seus convidados, Frank Sinatra, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, David Niven, sabiam que ele estava morrendo. O cheiro pesado da desgraça pairava no ar. Mas Bogart não permitia que esse cheiro estragasse a noite. Ele se comportava como se nada estivesse acontecendo. Brincava,
discutia fofocas, debatia política. Tomava goles de martini, mesmo quando fisicamente não conseguia engolir por causa da dor, apenas para acompanhar a companhia. Ele interpretava o papel do Humphrey Bogart vivo, para que seus amigos e sua amada esposa Lauren Bacall não ficassem tão assustados. Foi a mais alta demonstração de coragem, proteger os vivos do terror de sua morte, estando no epicentro da agonia. Lauren Bacall mais tarde lembrava: ele nunca reclamou. Nunca disse, por que eu? Ele simplesmente aceitou isso como mais uma carta ruim que lhe foi dada e tentou jogá-la da forma mais digna possível. Ele temia apenas uma coisa: perder o controle e chorar. Para um homem de sua geração e sua têmpera, mostrar fraqueza era pior que a morte. Uma das histórias mais pungentes desse período foi a última visita de seu melhor amigo Spencer Tracy e Katharine Hepburn. Na véspera da morte de Bogart, ele já estava muito fraco. Tracy ficou um pouco com ele. Eles ficaram em silêncio. Dois grandes homens não precisavam de palavras para entender que era o fim. Quando Tracy se levantou para sair, colocou a mão no ombro de Bogart, que pesava menos que uma criança, e disse: "Boa noite, Bog." Bogart olhou para ele, sorriu com seu famoso sorriso torto e respondeu: "Adeus, Spence." Essa troca do habitual boa noite por um definitivo adeus foi o único momento em que ele permitiu-se reconhecer a realidade em voz alta. Mas ele o fez com uma entonação tão calma que Tracy só chorou ao sair pela porta. No dia 14 de janeiro de 1957, Humphrey Bogart entrou em coma e morreu. Tinha apenas 57 anos. Em seu funeral na Igreja de Todos os Santos, o diretor John Huston, o homem que o descobriu em Relíquia Macabra e o matou em O Tesouro de Sierra Madre, fez uma epígrafe que se tornou histórica. Ele não falou sobre como Bogart era gentil ou amável. Ele disse a verdade. Humphrey Bogart morreu cedo. Não temos o direito de dizer que ele não viveu uma vida plena. Ele recebeu da vida tudo o que pediu, e deu a ela mais do que recebeu. Temos orgulho de tê-lo conhecido. E devemos entender: alguém como ele nunca mais haverá. Essas palavras, "There will never be another like him", mostraram-se proféticas. Hollywood mudou. No lugar dos homens de terno, vieram os rebeldes de jeans. Depois, os heróis de ação. Depois, os garotos dos quadrinhos. Mas o arquétipo de Bogart, um adulto, calejado pela vida, que não acredita em milagres, mas faz o que deve ser feito, foi embora com ele. Ele morreu como viveu, sem tentar agradar a ninguém, com um cigarro na mão e desprezo pela falsidade. Ele nos deixou mais do que filmes. Ele nos deixou um manual de como permanecer humano quando os cenários ao redor desmoronam. Humphrey Bogart se foi, mas sua sombra permanece mais longa do que qualquer arranha-céu de Los Angeles. Porque hoje, no século XXI, na era das tecnologias digitais, dos super-heróis de látex e dos filtros nas redes sociais, ainda voltamos aos granulados quadros em preto e branco, onde um homem baixo e sem beleza apenas fuma no escuro. Porque estamos mortalmente cansados da alegria fingida. A cultura moderna exige que sejamos bem-sucedidos, cheios de energia, positivos e produtivos 24 horas por dia. Coaches e propagandas nos convencem de que, se acreditarmos e sorrirmos o suficiente, todos os nossos sonhos se realizarão. Humphrey Bogart é o único herói cultural dessa magnitude que ousou nos olhar nos olhos e dizer o contrário. Não, não vão. O mundo é injusto, o sistema é corrupto, o amor muitas vezes termina em traição, e no final você vai morrer. Isso soa sombrio apenas à primeira vista. Na verdade, é libertador. Bogart nos mostrou uma verdade paradoxal. Quando você para de esperar milagres do universo, você ganha uma força incrível. Você deixa de ser refém da esperança e se torna o dono das suas escolhas. Seus personagens, Rick Blaine, Sam Spade,
Philip Marlowe, nos ensinaram que a dignidade humana não depende das circunstâncias externas, da conta bancária ou do regime político. Você pode estar falido, pode ser rejeitado por uma mulher, pode estar mortalmente doente ou cercado por inimigos, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você seu código interno, a menos que você mesmo decida traí-lo. Ele não era o herói que salva o universo de alienígenas. Ele era o herói que tenta salvar sua própria alma em uma segunda-feira chuvosa. E é exatamente esse heroísmo silencioso, cotidiano e teimoso que o torna imortal. Olhamos para ele hoje e vemos não apenas um ator do século passado. Vemos o reflexo daquela parte adulta, cínica, mas forte de nós mesmos, que conhece a amarga verdade sobre a vida, mas ainda assim continua seguindo em frente. Não por prêmios, não por aplausos, não por um final feliz, mas simplesmente porque é necessário. Se essa análise da filosofia de Humphrey Bogart ajudou você a entender a natureza do estoicismo da velha Hollywood, então você achará interessante saber sobre o deslocamento tectônico que ocorreu logo após sua partida. O momento em que, no lugar dos homens de ternos e chapéus, vieram os rebeldes de camisetas rasgadas, substituindo a contenção pelo grito visceral e o nervosismo. Mas para entender como o cinema passou de homens que se calam para homens que choram, é preciso dissecar o fenômeno de quem destruiu a era Bogart com sua mera aparição, Marlon Brando.